Irmão, abra as suas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 1, a partir do verso 19. Tiago, capítulo 1, versículo de número 19. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Sabei essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Versículo 22. Tornai-vos, pois, praticante da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmo. Amém. Preste bem atenção, irmão, o verso 19, onde começa a nossa leitura, o que Tiago, ele nos ensina, ele diz: sabe essas coisas, meus amados irmãos. Então ele está falando para a igreja, para os amados irmãos. Todo homem esteja pronto para ouvir. Você tem dois ouvidos e uma só boca. Quer dizer que você tem que aprender a falar menos e ouvir mais. E a gente faz ao contrário, a gente fala mais e escuta pouco. Por isso que diz: todo homem ou mulher, pois, esteja pronto para ouvir, tardio para... Irmão, a Bíblia diz, provérbio diz, até um tolo, quando se cala, passa por sábio. Por isso que diz: seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Irmão, a nossa ira não produz a justiça de Deus. Aí versículo número 20. Porque a ira do homem não produz o quê? A justiça de Deus. Então, como é que eu posso cumprir o versículo 19? Volta aí para o 19. Como é que eu posso cumprir esse verso 19, quando ele diz: sabe essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Como é que eu posso cumprir isso? Quando eu vivencio o verso 21. O 21 ele diz: portanto, despojando-vos de toda o quê? Impureza. Eita, quer dizer que uma pessoa que aceita Jesus, existe impureza na sua vida? Tem, irmãos, tem. Infelizmente tem. Infelizmente, irmão, você tem que aprender uma coisa. A igreja, irmão, é um local de transformação, de mudança de vida. A igreja, você tem que mudar a sua maneira de falar. Você tem que aprender a mudar a sua maneira de crer. Você tem que aprender a palavra e vivenciar a palavra. Não adianta, irmão, você estar numa igreja e permanecer sendo a mesma coisa, como existe em vários lugares. O cabo aceita Jesus escondido atrás de uma Bíblia, escondido atrás de um paletó, e a sua vida não mudou. Ainda continua sendo aquele enrolão, ainda continua sendo aquele mentiroso. Não houve uma mudança na sua vida. Por isso, irmão, que Tiago diz: portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade. Irmão, tem gente que aceitou Jesus, ainda guarda maldade que aconteceu há 10 anos atrás, há 2 anos atrás. Guarda maldade no coração. Eu não falo com fulano, eu não falo com Beltrano. Irmão, você nasceu de novo. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você tem a natureza de Deus dentro de você. A gente tem que aprender a perdoar, a liberar perdão na vida das pessoas. Quando você não libera perdão, você está carregando um fardo sobre a sua vida. Por isso que ele diz:
impureza, acúmulo de maldade, ele diz: acolhei com mansidão a palavra em vós, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Alma aqui, irmão, fala da sua mente. Quer dizer, na sua mente está cheio de ódio. Muitas vezes a nossa mente está cheia de ira. Eu jogo capoeira e de vez em quando eu vejo algumas pessoas, quando levam uma pancada, ela se transforma. Ela está brincando ali, naquele auê tão gostoso, mas se ela levou uma rasteira, ela quer bater, devolver de qualquer jeito. Sabe o que é isso? Falta de controle emocional. Ela quer bater, ela quer espancar, ela quer dizer: eu tenho que devolver, porque eu não posso ficar por baixo, eu tenho que estar por cima. É o ego que está dentro do homem, é o ego que está dentro de nós. E o que levou, irmão, o diabo à queda foi o seu ego. O diabo diz: eu subirei ao céu, eu serei semelhante ao Altíssimo, eu estabelecerei o meu trono, eu estabelecerei o meu trono. Então o eu, que foi que aconteceu? Foi expulso do céu à terra. Então, irmão, no reino de Deus, irmão, uma igreja funciona quando existe a palavra nós. Nós somos um corpo, nós não somos só um braço, nós não somos só uma perna, nós somos um corpo, irmão. E muitas vezes, quando o seu corpo, sabe quando é que o nosso corpo não está funcionando bem? Quando você tem problema numa perna, o corpo não funciona bem, você está andando e arrastando a outra. É igual aquela pessoa que teve trombose, teve um AVC, ela está andando agora, mas arrastando, quer dizer, ela não pode mais correr, ela não pode mais avançar. Então ela está, muitas vezes, irmão, a igreja está assim. Um lado está vivo, querendo fazer a obra de Deus, querendo abraçar, querendo fazer as coisas acontecer, e muitas vezes tem outro lado, irmão, parece que está contra o reino de Deus. Eu já ouvi aqui pessoas que vêm conversar comigo: pastor, eu tinha vontade de ficar na sua igreja, mas pessoas lá dizem que eu não é para ir para lá não. Eu digo: meu Deus, como é que pode? Irmão, preste bem atenção. Aqui, irmão, por isso que nós precisamos andar e viver em amor. Aqui pode entrar, irmão, qualquer tipo de gente. Pode entrar uma pessoa que talvez lhe enrolou alguma vez, e você tem que perdoar ela, entender que agora vocês são os irmãos em Cristo Jesus. Muitas vezes a gente não sabe qual é a pessoa que vai entrar, ela está precisando de ajuda, e a igreja, irmão, está aqui como um hospital para socorrer, e a palavra de Deus, irmão, transforma, muda, mas essa pessoa precisa ser amada, essa pessoa precisa de atenção, essa pessoa precisa de um carinho, ela não precisa de ser condenada. O diabo já faz isso 24 horas no ar. Então, irmão, nós precisamos entender que nós somos uma igreja, irmão. Somos o corpo de Cristo. Então essas coisas que estão atrapalhando, despoje, jogue fora. Por isso que Tiago diz: despojando toda a impureza e acúmulo de maldade, e acolhei em vós a palavra. Irmão, quando você anda por aí, tem pessoas que fazem coisas que acham que Deus é cego. Muitas vezes, irmão, nós andamos por aí, por onde você passa, você deixa a sua marca, ou de coisas boas, ou de coisas ruins. Por onde você passa, as pessoas vão falar de você, ou de bem, ou de mal. Quando você faz o bem para uma pessoa, quando você passa por lá: rapaz, fulano se congrega na tua igreja, rapaz, fulano é uma benção, viu? Passou por aqui e fez isso. Mas também quando você chega lá e faz coisas mal, a pessoa vai me dizer do mesmo jeito: rapaz, fulano se congrega lá. Eu digo: mas rapaz, é crente? Eu digo: eu creio, eu estou crendo, eu estou crendo que seja. Então, irmão, a palavra tem que fazer diferença. Por isso que a Bíblia diz: acolhei em vós a palavra. A palavra, irmão, ela tem que mudar você. Mas a palavra só muda quando a gente quer. Tem que ter o seu querer. Tem que entender, irmão. Já imaginou se Pedro permanecesse o Pedro? Aquele cara ignorante, aquele cara bruto, aquele cara tudo que resolvia na força, que quando foram pegar Jesus, ele já puxou uma faca. Você já imaginou se Pedro fosse daquele jeito ainda?
Não, irmão, Pedro, quando nasceu verdadeiramente de novo, ele não era mais aquela pessoa, ele foi transformado pela palavra de Deus. Por isso que Paulo diz assim: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus e salvação para que todo o que nele crê. Então, irmão, nós pregamos um evangelho que transforma, que muda. Mas não adianta eu pregar para os outros se não mudei ainda. Como é que eu vou pregar algo que muda? Aí o cara vai dizer: e por que não aconteceu na sua vida? Como é que pode isso? Como é que nós pregamos um evangelho que é poder e não transformou a minha vida ainda? Por isso que no versículo número 22, olha o que Tiago diz: tornai-vos, pois, praticante da... Será que eu estou praticando mesmo a palavra? Será que eu estou andando em amor? Como é que nós estamos andando? Será que eu estou andando em fé? Será que eu estou, como diz o Salmo 133? Bota aí o Salmo 133. É um salmo mais conhecido, irmãos. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Salmo 133, verso 1. Ó, como é bom e agradável viver unidos os... Irmão, é unido. Isso é bom. Isso é agradável. Isso é bom, irmão, e você está unido. Irmão, eu sou um pastor ativo. Eu participo da vida dos irmãos. Eu gosto de somar. Eu gosto de ser aquela pessoa que gosta de somar, de ver, de ajudar, de ver o melhor na vida das pessoas. Eu não sou aquele pastor, irmão, que só quer o seu dízimo, quer só oferta. Isso não é para mim, isso é para a obra. Nunca... Quem já trabalha aqui na tesouraria sabe como eu sou transparente nessa área. Então, irmão, nós precisamos entender que um pastor, ele é um líder, é aquele que lhe guia. Eu também não tenho esse problema se alguém me chama de pastor ou me chama de Evaldo. Irmão, para mim, se você me respeitar, tanto faz chamar de pastor e Evaldo. Só quero o seu respeito. Eu não sou aquele pastor, quando alguém chama pelo nome, peraí, o meu nome é pastor primeiro. Não, o meu nome não é pastor. Pastor é um título, o meu nome é Evaldo. Mas tem pessoas, irmão, que é agarrado ao título. Se não chamar pelo nome de pastor, se não chamar pelo nome de presbítero, se não chamar pelo nome de bispo, ele vai repreender você, vai falar disso. E você não está me respeitando mais não? Não, irmão, isso não é evangelho não. Irmão, evangelho, nós somos uma família. Você sabe o que é família? Assim somos nós. Nós somos, por isso nós somos chamados de irmãos. As minhas irmãs, os meus irmãos. Você sabia, quando eu olho para você e tenho você como irmão, a igreja ela vai ser melhor? Eu não vejo você somente como mais uma pessoa, mas eu vejo, quando eu olho para Santos, ali é meu irmão. Quando eu olho para minha irmã Antônia, ali é minha irmã. Quando eu olho para o irmão Francisco, ali é meu irmão. O que eu estou dizendo? Eu estou com ele por que der e vier. O que dá para ele, dá para mim. O que acontecer com ele, vai acontecer comigo, porque fazemos parte da mesma família. Por isso que Tiago diz, não seja, Tiago 1:22, ele diz, não seja somente ouvinte, mas o que? Praticante, irmãos. Irmão, nós precisamos praticar a palavra de Deus. Não adianta eu conhecer a Bíblia. Eu conheço muitos pastores, tem pessoas aqui no meio que conhecem pastores, que conhecem muito bem a Bíblia, mas não praticam. Muitas pessoas aqui no nosso meio conhecem vários pastores que conhecem bem a Bíblia, mas infelizmente, irmão, a sua vida é um engano. A própria Bíblia, irmão, nos orienta sobre isso. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 7. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas. É um profeta, mas é chamado de falso profeta, que se vos apresenta disfarçado em ovelha, mas por dentro, lá no seu íntimo, são lobos roubadores ou devoradores.
Versículo 16: pelos seus frutos, não é pelo que ele prega, não é pela roupa que ele veste, é pelos frutos. Porque o que é fruto? Aquele que vive, Tiago 1:22, aquele que ouve a palavra e pratica a palavra, esse tem fruto. Por isso que ele diz: pelos seus frutos conhecereis. Colhe-se porventura uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? 17: pelos seus frutos conhecerei. 17: assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Versículo 18: não pode a árvore boa produzir fruto mau, nem a árvore má produzir frutos bons. Verso 19: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Irmão, nós somos comparados como um galho, e a árvore é Cristo. Então eu e você, irmão, devemos ter cuidado, para não ser mais um que prega uma coisa e vivencia outra. Versículo 20 ele diz: assim pois, pelos seus frutos os conhecereis. Irmão, crente, ele é conhecido, que é fruto, é as suas atitudes, é as suas ações. Como é minhas ações lá fora? Como é minha ação quando eu estou junto com o meu vizinho? É o seu vizinho quem vai dizer quem é você. Então, irmão, lá fora você tem que ter frutos. O próprio Jesus disse em João, capítulo número 15, verso número 1. Olha só o que diz a palavra do Senhor, o Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo número 15. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai, o agricultor. Versículo 2, aqui somos nós. Todo ramo, quem é um ramo? É você, é eu, somos nós. Todo ramo que estando em mim não der fruto. O que é fruto? Praticar a palavra, vivenciar a palavra, ser luz no meio das trevas, mostrar Jesus na sua vida para as pessoas. Ele é cortado e todo que dá fruto ele limpa ou ele poda, para que produza mais fruto ainda. Verso 3: vós já estás limpo pela... Será que nós estamos limpos mesmo? Sabia que quando a pessoa está suja, ela vai para debaixo de um chuveiro? Ela trabalha, está suada, trabalha no barro, talvez fez um traço, está todo sujo. Aí vai para debaixo de um chuveiro, a água faz uma limpeza. Por isso que a água, a Bíblia é comparada, a palavra de Deus é comparado como a palavra. Ele diz: vós já estás limpo pela palavra que vos tenho falado. Não é a palavra escrita, é a palavra rema, a palavra revelada ao seu coração. Então, irmão, eu e você precisamos, irmão, nos policiar, precisamos entender o que a palavra diz, ou senão ficar assim: como é que Jesus agia se ele estivesse aqui agora? Jesus é a própria palavra de Deus. Então, irmão, não seja só mais um que só sabe citar a palavra, que conhece versículos salteados, que decora versículos. Não, irmão, seja mais um que vivencia a palavra, seja mais um que anda na palavra, seja mais um que por onde você passar, as pessoas, ele pensa um homem de Deus, pensa uma mulher de Deus. Eliseu ia passando na casa de uma sunamita, e quando ele passando, a mulher disse: vejo que aquele homem é um homem de Deus. Ele não falou que era, ela viu nele. O que é que as pessoas estão vendo em você? O que é que as pessoas estão vendo em nós? O que é que as pessoas estão vendo em cada um de nós? Eu sei o que as pessoas veem. Nessa caminhada você vai ter pessoas que vai falar bem de você, aqueles que falam mal porque tem inveja de você. Os que falam mal de você é porque tem inveja de você. Não pode ser igual a você, aí fala mal de você. Tem uns que falam, só, irmão, que a gente não pode ter no meio de 100 pessoas, 99 falar mal e só um falar bom. Aí está errado isso aí. Alguma coisa está errada. Eu tenho que mudar. Tem que ter uma mudança na minha vida.
Por isso que ele diz, irmão, a palavra de Deus, ela veio para limpar. Aqui, João compara como uma tesoura que está podando uma árvore, limpando ela. E quando a palavra, irmão, traz mudança em nossa vida, nós vamos dizer, rapaz, tem um bocado de coisa na minha vida que eu tenho que mudar. Quem foi assistir o filme comigo, A Forja, viu a atitude de um jovem. Um jovem, que ele jogava muito, igual uma pessoa que eu conheço, vamos dizer assim, Free Fire. E no primeiro dia do trabalho ele chegou atrasado. E o dono da empresa chamou ele para conversar. Aí disse assim, olha, eu também fui jovem igual a você. Tinha algo que eu amava. Mas aí, pelo aprender a ter compromisso, aprender a ter responsabilidade, teve algo na minha vida que eu tive que abrir mão, para que coisas mudassem em minha vida. Algo foi que aquele homem disse, você precisa entender o que é que está precisando mudar, o que é que você está precisando abrir mão na sua vida. Então, muitas vezes, irmão, cada um de nós aqui, temos algo que nós precisamos mudar. E quando nós mudamos, aquele jovem chegou em casa, aí começou a olhar no seu quarto, tudo que ele tinha no seu quarto. E quando ele viu, ele olhou assim no seu quarto, aí ele viu o joguinho lá e disse, Senhor, está aqui não. Irmão, é o que você mais amas, talvez é o que mais afasta você de Deus. Que eu e você, irmão, precisamos entender que precisa ter uma mudança em nossa vida. É difícil? É, irmãos. Não é fácil, ninguém muda do dia para a noite, ninguém é transformado do dia para a noite, mas eu e você podemos ser transformados quando lemos a palavra, quando praticamos a palavra, quando colocamos a palavra de Deus em prática, irmão. Aí tem uma mudança, aí tem uma transformação. Então eu e você, irmão, precisamos, irmão, o mundo lá fora está sem Deus, o mundo lá fora pede socorro, e eu e você somos a resposta para esse povo lá fora. E para isso eu preciso vivenciar a palavra de Deus para ser luz para os que estão nas trevas, para que as pessoas dizem, rapaz, como é que eu vou para uma igreja daquela, que eu só vejo uns brigando com o outro, um falando mal de outro. Então, irmão, que nós, cada um de nós, podemos entender, irmão, o poder da palavra. Em 1 Coríntios capítulo 9, verso 27, olha só o que diz a palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 9, versículo de número 27. Olha só como Paulo sabia que era complicado. Mas esmurro o meu corpo. Sabe o que é esmurrar o corpo? Eu não vou fazer o que eu quero, eu vou fazer o que a palavra diz. Eu não vou fazer o que está no meu coração, eu vou fazer o que está escrito na palavra. Esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outro, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Já imaginou isso? Está igual, o pessoal aqui sabe dessa história. A gente levou um pregador lá para o Guarapes. Aí, quando a gente chega na casa de uma irmã, aí a irmã contou dizendo, pastor, a minha filha foi para o culto. Aí aquele pastor que a gente levou lá, pregou sobre casamento, pregou sobre amar a esposa, pregou sobre o perdão, pregou sobre isso, pregou sobre aquilo. Aí depois, quando a irmã falou, terminou, irmão, aí, que eu sei, irmão, aquele pastor espanca a esposa, bate na esposa. Então, irmão, nós precisamos ter cuidado, porque muitas vezes você tem uma boa mensagem, uma boa palavra, e ela perde o valor por causa da sua vida. Então, irmão, que eu e você podemos ser diferentes.
Eu e você podemos ser totalmente diferentes. Porque Jesus era diferente? Porque ele não só pregava, ele vivenciava a palavra. Ele vivenciava aquilo que ele pregava, e aquilo atraiu as pessoas. Houve mudança na vida das pessoas quando eu e você vivenciamos a palavra. Por isso, irmão, que pregar aqui qualquer um prega. Subir aqui para pregar qualquer um prega. Vivenciar o que prega, a realidade é outra. Por isso, irmão, que cada um de nós, cada um de vocês, eu, você, cada um de nós, precisamos, irmão, necessitamos praticar a palavra do Senhor. Não ser só mais um ouvinte, mas um praticante da palavra de Deus. Sabe o que é que a Bíblia diz? Em Apocalipse, o último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo número 1. Verso de número 3. Isso é para quem lê a Bíblia, viu? Olha o que é que ela diz. Apocalipse, capítulo 1, verso 3. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve as palavras da profecia e guarda as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Irmão, a vinda de Cristo está próximo, Jesus está próximo. Então, irmão, não podemos perder tempo com história de carochinha. Não, irmão, vamos gastar tempo com a palavra, de falar do amor de Deus, de anunciar a palavra, de vivenciar. As pessoas vão ser atraídas, irmão, por causa da palavra. Por isso, irmão, Apocalipse diz: bem-aventurado. Toda vez que você lê a Bíblia, você está nesse quadro aqui. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve o que você está fazendo agora. Você é um bem-aventurado. A profecia e guarda. Então olha só, não é só ler, não é só ouvir, é guardar a palavra. E guarda as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Irmão, que eu e você possamos ter essa consciência, que eu e você, irmão, podemos ter essa consciência, que a palavra de Deus seja como o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Irmão, que a palavra seja lâmpada para os seus pés, que seja luz para o novo caminho que você vai trilhar. Então, lâmpada para o local que você está, e onde nós estamos, irmão, é em Cristo Jesus. Mas quando fala lâmpada, fala de um caminho que você vai trilhar. E esse caminho que você vai trilhar, ele precisa ser iluminado. Esse caminho que você vai trilhar, ele precisa ser um caminho iluminado. Por isso que um carro, quando alguém está dirigindo um carro, o farol, ele vai bem à frente, para mostrar o caminho, o que é que tem lá na frente, para que ele não sofra nenhum acidente, o motorista. Então, por isso, muitas vezes ele tem que dar luz alta, porque ele quer ver o que está acontecendo lá na frente. Então, irmão, há momentos na nossa vida, que nós precisamos de uma luz alta, para clarear. Então eu tenho que saber aonde estou e para onde eu estou indo. Sabia que uma pessoa que não sabe para onde ela vai, ela está perdida? É uma pessoa que está perdida. Então, irmão, todos nós precisamos saber aonde estou e para onde eu vou. Agora, para onde eu vou, preste atenção, o caminho é estreito, a porta é estreita. Então, muitas vezes, algumas bagagens não vai passar pela essa porta. Eu tenho que deixar algumas bagagens fora. Tem algo para onde eu vou, essa bagagem não dá mais certo para mim. Por isso que eu sempre digo isso, toda vez que a gente se muda, um bocado de coisa a gente joga fora. Mas só se faz quando tem uma mudança. O que eu quero dizer, enquanto não tiver uma mudança, tem um bocado de lixo ainda em nossas vidas. Mas quando tem uma mudança, aí você vai dizer: não, eu quero mudar de vida. Eu estou no ano de 2025, eu não posso permanecer do jeito que eu estou, eu não posso viver dessa mesma maneira, eu tenho que mudar. Algo tem que mudar na minha vida. E começa como? Com você. Quando você toma a decisão de mudar, aí, irmão, o Senhor, Deus, a palavra, o Espírito Santo, e diz: eu estou junto com você. Por isso Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, irmão, escolha mudar
E Deus, irmão, é aquele que vai estar com você. E quem que vai ser ganhando é você. É você que vai sair ganhando nessa caminhada. É você que vai sair ganhando nessa história, irmão. Então mude. Mude, irmão. E você vai ver quanto vai ser melhor a sua vida. Em nome de Jesus. Vamos ouvir